Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião de terapia cognitiva comportamental. Essa é uma reunião onde os principais profissionais hoje da área têm tido excelentes resultados em trabalhos de restauração cognitiva das funções prejudicadas pela intoxicação crônica de substâncias psicoativas. É um dos tratamentos mais eficazes, né, que tem tido melhores resultados na restauração dessas funções cognitivas. Porque os danos neurológicos cognitivos são nitidamente aparentes, né? E muitos pacientes, até mesmo, já por ter uma vulnerabilidade cognitiva, ou alguma comorbidade, alguma doença psiquiátrica, desenvolve vulnerabilidades cognitivas já com predisposição genética. Então nós temos que identificar tudo isso, quais foram as predisposições genéticas, quais foram as vulnerabilidades que foram ocasionadas, ou os déficits cognitivos que foram ocasionados pela intoxicação de substâncias psicoativas. Vamos falar um pouco sobre terapia cognitiva comportamental. Esse é um modelo de tratamento que enfatiza um relacionamento terapêutico ativo e colaborador, no qual o terapeuta e o paciente trabalham juntos para identificar os processos cognitivos e comportamentais associados aos problemas, a fim de melhorar ou desenvolver habilidades e diminuir riscos de recaída. Então, por que o paciente tem que ter um vínculo terapêutico com o terapeuta? Porque senão o paciente não vai ser sincero, não vai colocar o que realmente pensa, e se não colocar o que realmente pensa e a forma de como ele funciona o sistema cognitivo dele, o terapeuta vai ficar sem informação para trabalhar. Por exemplo, eu preciso que o meu paciente ele me relate a verdadeira sentimento e sensações que ele sente e que ele pensa, né? A verdadeira ideia do terapeuta cognitivo é identificar o pensamento automático do paciente, porque identificado o pensamento automático, eu vou identificar quais são os esquemas de crenças, né, que ele tem. O que são esquemas de crenças? Crenças são conceitos formados desde a sua história, desde a sua adolescência, desde a sua vida, desde a sua formação. Nós temos crenças sobre família, nós temos crenças sobre a estrutura social, sobre a estrutura cultural, sobre a estrutura, muitas vezes, regional, né? Por exemplo, no Nordeste existem crenças da situação do carnaval, são crenças regionais, né? O carnaval é a crença do Brasil também, né? Enfim, num contexto, na somatória de conceitos da cultura, de conceitos familiares, de conceitos sociais, de conceitos sociais que vão nos passando desde a nossa infância, nós vamos formando a nossa estrutura de crenças, que é um conceito sobre o que é a verdade para mim, o que é o real na minha interpretação, ou o que é o real na minha visão, né? Então, para mim identificar qual é o seu real, qual o real que está disfuncional ou que está prejudicado pela intoxicação, ou mesmo que está prejudicando o seu comportamento, o terapeuta precisa que você passe a forma de você pensar. Porque de acordo com como você pensa, de acordo com os seus conceitos, vai ser de acordo com como você vai interpretar e vai ter a emoção e vai se comportar, sim ou não? Sim. Com certeza. E se eu formar crenças disfuncionais, essas crenças disfuncionais vão influenciar no meu sentimento e no meu comportamento. Sim ou não? Sim. Sim. Provavelmente, na minha estrutura, eu formei muitas crenças reais, corretas, como as crenças disfuncionais também.
Então, a função do terapeuta cognitivo é identificar as crenças disfuncionais que estão causando pensamentos automáticos disfuncionais, que estão influenciando no seu estado emocional e causando comportamentos disfuncionais, que estão influenciando e prejudicando a sua estrutura de vida, a sua estrutura de pessoa e a sua estrutura de convívio social. Então, o terapeuta cognitivo, ele é um identificador de falhas cognitivas e, através de técnicas, ele vai utilizar para recondicionar essas cognições danosas ou que você adquiriu antes do uso, que são as crenças básicas, ou as crenças de uso que vocês adquiriram durante o uso, que nós vamos ver durante o tratamento. Então, o terapeuta trabalha junto para identificar os processos cognitivos. Eu, terapeuta, sozinho, não consigo identificar a sua forma de pensar se você não passar para mim, sim ou não? Sim. Então, o paciente precisa ter um vínculo terapêutico. Dentro desse vínculo, o paciente ajuda a identificar os processos cognitivos, os conceitos que foram formados e os comportamentos que estão sendo prejudicados de acordo com esses conceitos que foram formados. Os conceitos corretos, a gente tem que estimular os pacientes a continuar com esses conceitos, porque nem tudo que eu sei de crenças que eu adquiri de conceitos é errado, é disfuncional. Eu tenho que identificar os disfuncionais e tratá-los, essas funções cognitivas disfuncionais. Nem tudo que eu penso só porque eu usei droga, só porque eu perdi o controle num processo compulsivo de intoxicação, nem tudo dos meus conceitos está danificado. Eu ainda sei que eu amo a minha mãe, eu tenho valores familiares, eu tenho valores do que eu fiz e que sei que é errado. Mas que no processo de intoxicação crônica eu não percebia o tamanho do dano, ou o tamanho dos prejuízos que estavam ocasionando naquele momento. Então, a fim de melhorar ou desenvolver habilidades e diminuir risco de recaída. Então, eu identificando os déficits cognitivos, eu vou criar habilidades para você lidar com esses déficits cognitivos criados com essas crenças. Para quê? Para que esses déficits não evoluam para o estado emocional e comportamental, impedindo assim vocês entrarem em processo de recaída. Isso é um conceito de terapia cognitiva comportamental. Uma sessão típica envolve breve atualização do humor, da anuência, as medicações, do uso de drogas, revisão da sessão anterior, quer dizer, a primeira sessão a gente tem que identificar, conhecer, criar empatia com o paciente e com essa empatia a gente vai criando um vínculo terapêutico ao ponto de o paciente confiar no terapeuta para colocar a sua forma de pensar, porque é muito difícil eu colocar o que eu penso de verdade. Muitas vezes eu crio uma personalidade e escondo atrás dessa personalidade, mas aquilo ali não é o meu conceito de vida, é aquilo que eu quero que os outros querem que eu seja, né? Então, esse vínculo serve para a gente criar uma empatia da realidade, da visão do paciente. A terapia cognitiva baseia-se numa contínua formulação do paciente e de seus problemas em termos cognitivos. Quer dizer, o terapeuta, eu não vou tratar o que está certo na sua vida. Eu quero tratar o que está te prejudicando. Os danos cognitivos que estão levando a você a ter pensamentos automáticos disfuncionais que estão levando a comportamentos prejudiciais a vocês mesmos. Então, o terapeuta cognitivo tem que identificar esses déficits cognitivos. Conceitua as dificuldades em nível de pensamento, emoção e comportamento. Identifica os fatores
precipitantes e levanta hipóteses sobre eventos chaves do desenvolvimento e padrões duradouros de interpretação. Por exemplo, o terapeuta, tem que encontrar qual é as chaves, qual é os padrões de estímulos que o levam a pensamentos automáticos ou a conceitos ou a emoções que te causam prejuízos comportamentais e prejuízos cognitivos. São aquelas situações que você ficam incomodadas só de pensar, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que tem um déficit cognitivo de a mulher ter o traído e ele ficar lembrando daquela situação e ficar se martirizando com aquele mal-estar, muitas vezes não dorme de noite por causa daquilo. Qual é a interpretação cognitiva que o leva a tirar o sono dele? Por que ele fica sem sono só porque a mulher o traiu? Meu Deus, imagine o tanto de gente que não ia dormir nesse mundo. Por que ele fica sem dormir? Por que ele reage agressivamente? Ou por que ele tem essa função disfuncional em relação a esse fenômeno, a essa visão, a essa interpretação? Né? Então a gente identificando que foi esse fato, a gente vai buscar a forma dele interpretar, e essa interpretação que a gente vai tentar recondicioná-la para que essa emoção se estabilize e ele volte a dormir saudavelmente, sem problemas, né? Sem problemas, sem desequilíbrios comportamentais e emocionais. Requer uma aliança terapêutica sólida que inclui cordialidade, empatia, atenção, respeito genuíno e competência. Muito respeito, porque nós estamos lidando com o íntimo, com as cognições das nosas das pessoas. Muitos defeitos cognitivos, o paciente tem vergonha de falar. E às vezes é uma coisa tão simples. Para mim é simples, mas para ele é muito difícil de lidar. Então eu tenho que ter um respeito pela forma e pelo déficit cognitivo desse paciente, para ele continuar a confiar em mim, e essa confiança vai gerar uma empatia, aonde que com essa união a gente vai montar uma estratégia, que com essa estratégia a gente vai restaurando com cognições prejudiciais ao paciente. Bem, a terapia cognitiva enfatiza a colaboração entre terapeuta e paciente e a participação ativa de ambos no processo clínico. Não é só o terapeuta instrui a você a fazer o comportamento cognitivo, e o paciente faz se quiser. Deus deu livre-arbítrio. Para você mudar suas funções cognitivas de pensamento, requer comportamentos. Porque é através dos comportamentos repetidos que eu vou conseguindo recondicionar a minha estrutura cognitiva. Eu não consigo mudar minha estrutura cognitiva só de o terapeuta falar para mim, ó, isso daqui vai te fazer mal. Isso não vai acontecer. A sua estrutura cognitiva não vai ser alterada de um dia para a noite. A sua estrutura cognitiva, ela começa de baixo para cima. Ela começa você recondicionando o seu comportamento, você vai estabilizando sua emoção, que você vai equilibrando sua cognição, que fatos reais não vai influenciar no seu estado emocional nem comportamental. A sua estrutura cognitiva requer atitude, requer ação. E essa ação, infelizmente, não é o terapeuta quem faz, é o paciente quem realiza. Orientadas em metas e focadas em problemas. Por que orientadas em metas e focadas em problemas? É porque eu vou identificar os problemas e vou estabelecer metas comportamentais para que você almeje essas metas até você ir recondicionando as cognições danosas. Então as metas é muito importante no tratamento cognitivo,
porque eu vou colocando metas pequenas que você possa conseguir, e através dessas metas eu vou graduando e recondicionando as suas cognições. Nas sessões iniciais, enumero os problemas e estabelecemos metas e submetas específicas para cada um. Eu já coloquei que é necessário a ação do paciente, que o terapeuta sozinho ele não consegue tratar. Enfatiza o presente. A atenção volta-se para o passado em 3 circunstâncias. Quer dizer que a terapia cognitiva, ela visa o presente, o problema que está causando o seu desequilíbrio emocional atual, as cognições que está influenciando na sua emoção e comportamento atual, né? No hoje. O terapeuta cognitivo vai buscar respaldo no seu passado em algumas situações, em 3 circunstâncias, que são quando o paciente mostra forte predileção, quando o trabalho voltado para os problemas atuais produz pouca ou nenhuma mudança cognitiva, e quando o terapeuta julga importante compreender como e quando ideias disfuncionais se originaram e a forma como mantém ativo o problema no presente. Quer dizer, o terapeuta cognitivo, ele só vai mexer na sua estrutura passada quando sentir necessário. Eu falei 3 situações. Eu vou dar um exemplo típico. Por exemplo, um paciente que foi molestado sexualmente no passado. Só de ele imaginar a palavra estupro, ou ele ver alguém molestando alguma pessoa, ele reage agressivamente diante de tais fatos. E isso mexe com a estrutura dele ao ponto de ele ficar lembrando disso durante semanas, e ele fica com esse mal-estar durante tempos. Ele fica lembrando, ele fica se machucando diante de determinadas situações. E eu não consigo, na estrutura cognitiva, melhorar, porque tudo que eu tento recondicionar, o passado dele é a lembrança de trás que prejudica essa influência. Então eu tenho que voltar no passado, fazer ele entender o porquê que ele reage dessa forma. A partir do momento que ele compreendeu que aquela situação faz ele pensar hoje desse jeito, é que esse paciente vai começar a falar, não, puta, é verdade. Eu quando aciono isso daí, eu entro em pânico quando eu me deparo com essa situação. E quando ele vai começando a compreender, ele vai começando a entender, e quando ele começa a entender, ele já começa a se tratar. Porque a terapia cognitiva, muitas vezes, ela vem oculta. Através dessa, ela é no nosso pré-consciente. A gente não percebe que a gente tem essa forma de pensar e essa forma de interpretar. Então, quando você começa a trazer isso para o consciente, você começa a mudar os seus comportamentos e a se conscientizar. A ideia é você enxergar os seus danos cognitivos do pré-consciente. E se ele estiver no passado, eu tenho que ir lá no passado trazer para você percebê-lo. Tem um sentido didático. Visa ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção da recaída. A terapia cognitiva comportamental, ela tem a ideia de quê? De você se conhecer. Eu vou pegar a sua estrutura disfuncional e diante da sua estrutura disfuncional, eu vou mostrar para você a sua estrutura funcional. Fala, isso aqui te faz bem e isso aqui te faz mal. Como que nós vamos reagir para você mudar esses conceitos? Porque só de eu te falar que te faz mal, não vai servir de nada. São conceitos formados muitas vezes de anos de vivência. Então eu vou, através de comportamentos, você vai vendo
que isso realmente te faz mal. Bem, o terapeuta estimula o paciente a registrar ideias importantes e o ensina a estabelecer metas, identificar e avaliar pensamentos e crenças. Quer dizer que quando você vai estabelecendo as metas, você vai recondicionando seus comportamentos, você vai vendo que vai haver uma mudança das suas cognições, das suas crenças, e essa mudança dessas crenças faz com que... E essas mudanças dessas crenças fazem com que você muitas vezes não a perceba, e o terapeuta tem que identificar para você. Olha como você já não está enxergando isso dessa forma. Olha como os comportamentos vêm melhorando o seu estado emocional. Então eu vou trazendo para vocês, né, essa reconstrução cognitiva que você vem construindo. Por quê? Isso é como passar um cimento, é como você solidificar e você se perceber essa mudança. Tem uma duração breve, objetivando tornar o paciente autônomo para aplicação independente das habilidades adquiridas no menor prazo de tempo possível. Quer dizer que, identificados os déficits cognitivos, o quadro que causam danos emocionais e comportamentais no paciente, treinou habilidades, o paciente diante dessas situações já não são mais situações de risco, o paciente vai estar hábil a lidar com essas situações. Por exemplo, o paciente passou por um centro de tratamento e tem uma grande dificuldade de ver a sua esposa casada ou namorando com um outro homem, né? Diante do treinamento de habilidades de ele ver, de ele falar sobre isso, de ele entender o porquê ela está, principalmente vai funcionar em cima da compreensão de ele compreender que ela está com outra pessoa devido a ele ter por muitos anos ter estragado, e ele saber ou que não tem culpado, que ele bebeu sem saber, perdeu o controle e não teve a visão disso, e que ela reconstruiu a vida dela como ela tem o direito, e que ele também tem o direito de conhecer outras pessoas e fazer diferente, e fazer até mesmo melhor do que foi, e tem a oportunidade de se tornar um homem melhor e de reconstrução melhor. E ele vai vendo que e aí quando ele vai se desvinculando disso, ele vai criando habilidades de ver essa pessoa, de ter outros relacionamentos e de até mesmo ser amigos em comuns, amigo até mesmo do própria pessoa que ela é casada, enfim. E isso não mais incomoda, porque ele criou habilidades de interpretação, de cognitiva, de que aquilo ali foi um efeito natural do que aconteceu, dos efeitos comportamentais do passado, que foi a sequela do presente, e a recondicionamento do seu tratamento é a reestruturação de aceitação dessa situação, e aonde ele tem a oportunidade de reconstruir um novo relacionamento. Entendendo tudo isso, aceitando tudo isso, e ele criando habilidade para lidar com isso, ele está hábil a lidar com essa situação de frente. Dia a dia ele pode ir lá buscar o filho dele, sair, cumprimentar, conversar, enfim, dentro dos limites possíveis, lógico, do normal e do natural. Tem uma duração breve, já falei. As sessões de terapia são estruturadas, independendo do diagnóstico ou do momento do tratamento. Seguir um formato estabelecido torna o processo mais compreensível para o paciente e aumenta a probabilidade desse ser capaz de generalizar os ganhos terapêuticos e fazer autoterapia no futuro. As sessões de terapia são estruturadas independente do diagnóstico ou do momento do tratamento. Seguir um formato estabelecido torna o processo mais compreensível.
a forma de que o terapeuta aborda o seu paciente e de ele trazer a identificação dessa mudança e a identificação dos seus déficits cognitivos faz com que o paciente ele busque essa mudança. Se eu identificar os meus problemas e eu ver que esses problemas estão me prejudicando e toda vez eu vou lá e reajo daquela mesma forma e eu tenho um efeito negativo, né? Eu vou me auto-reajustar se eu souber como fazer para reajustar. A ideia é eu me autoconhecer. Quer dizer, se eu fiz um comportamento negativo e isso influenciou no meu estado emocional, peraí, se eu sei que se eu fizer determinado comportamento, vai equilibrar o meu fato emocional. Então, a ideia da terapia cognitiva é tornar o paciente independente, não autossuficiente, que ninguém é autossuficiente, mas que em situações de risco ele se estabilize, se equilibre, porque eles tenham técnicas e habilidades para voltar ao equilíbrio. Até você voltar na sessão e falar, ó, eu me desequilibrei emocionalmente diante de uma situação, diante de um estímulo aliciador, houve um desequilíbrio emocional em mim e eu consegui me estabilizar dessa forma. Aí pronto, a gente viu um déficit cognitivo. Por quê? Tudo que te desequilibra é uma cognição danificada. A gente nunca é perfeito, a gente sempre vai ter algumas coisas que vai nos desestabilizar, desequilibrar, umas mais, outras menos. Quanto mais habilidades eu criar, mais forte e estruturado numa estrutura de crenças eu vou estar. Sim. Então, Vinícius, então acontece muito assim os problemas com terapia, com a cognição é que a pessoa não aceita o que aconteceu no passado, assim, sobre fatos, emoções, assim. Muitas coisas da pessoa não aceitar a influência daqueles fenômenos nele pode atrapalhar isso. E se ele não tiver uma aceitação da situação real que o cerca, ele fica preso a isso. Certo, grave, né? Fica preso a isso e aí ele fica em comportamentos danificados ou defeituosos, com estados emocionais negativos, vão influenciar nos seus comportamentos e ele vai ficar preso. Quanto mais você não aceitar a realidade que vive, o segredo é eu aceitar a minha realidade, entender o porquê que eu cheguei nela e mudar o que me fez chegar. E ficar revivendo o passado, né? Reviver o passado? Não, você tem que aprender o passado e identificar as cognições danosas que o levaram à situação negativa de hoje. Tentar mudar esses conceitos de E eu mudo os meus conceitos, principalmente mudando meus comportamentos. Correto. Porque, infelizmente, o dependente químico ele paga para acreditar. Ele precisa pagar para ver, né? Ele precisa sentir. Então, a reestruturação cognitiva começa no comportamento. Eu comporto e vou recondicionando a minha forma de pensar. A minha forma de agir recondiciona a minha forma de pensar. A primeiro momento, quando aparece essa incógnita aí, se você evitar certos comportamentos, é legal também? Ou é como se fosse tampar o sol com a peneira? Se existem situações de riscos que são inevitáveis e existem situações de riscos que são evitáveis. Até você criar habilidades, né, nas situações inevitáveis, eu sugiro que nas situações inevitáveis a gente vai identificar os déficits e o porquê que isso te desequilibra emocionalmente e vai criar habilidades para você lidar com essas situações. As evitáveis, se você puder evitar até você se estruturar nas inevitáveis, é legal. Porque mais uma hora você vai ter que se deparar com ela. Porque a gente vai, uma hora você vai se deparar com essa situação e a gente vai ter que trabalhar essa estrutura, esse estado emocional negativo, por que isso influencia no seu estado emocional, qual é
qual é a sua crença que deixa você, que influencia na sua emoção negativa e que influencia no seu comportamento diante dessas situações que você quer evitar.